Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Municipaliza Cast. Eu sou Wellington Ramos, especialista em Direito Público e um apaixonado pela gestão pública municipal. O Municipaliza Cast é o podcast voltado para você que vive e respira a gestão municipal. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é o coração da boa administração. Como enfrentar os 5 principais desafios das contratações públicas municipais. Para isso, recebo um convidado com uma trajetória acadêmica e profissional de altíssimo nível, meu amigo Dr. Flávio Garcia Cabral. Vou aqui ler um pouco sobre o vasto currículo do Dr. Flávio. Ele é pós-graduado e pós-doutor, pela PUC do Paraná, doutor especialista em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, membro da Câmara Nacional de Licitações e Contratos da CGU-AGU, procurador da Fazenda Nacional e atualmente ele é coordenador geral de contratações públicas da PGFN. Doutor Flávio, é uma honra tê-lo conosco aqui no Municipaliza Cash. Seja muito bem-vindo. Isso, primeiro, olá a todos. Wellington, obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação fazer parte desse projeto, muito bacana que a gente precisa ter. Realmente, são 2 pontos, a minha fala e o projeto. O município é o que gera o Brasil. A gente fala, Brasil não é Brasília. Brasil são os municípios. Então, entender a gestão pública, os problemas, as realidades dos municípios e debater sobre o assunto é fundamental. Então, parabéns pelo projeto. E o ponto que me toca, para fazer funcionar o município, eu preciso de contratação pública. Então, a gente precisa ver onde que dá certo, onde que está errado, o que precisa melhorar. Então, vai ser bacana esse bate-papo de hoje. Bacana. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. E vou estar aqui com a minha agenda e minha caneta para anotar, que aqui com certeza será mais uma aula do Dr. Flávio, que sempre abrilhantou em palestras, né? Participei de algumas, outras estive mediando também lá frente à OAB, quando fui presidente da Comissão dos Advogados Publicistas aqui de Mato Grosso do Sul. E é isso. Bom, além de tudo isso, o senhor também é escritor, né? Tem várias obras aí escritas. A gente vai tentando, né? Então, no tempo, tá faltando dormir só. A gente lançou até agora a 4ª edição do meu Manual de Direito Administrativo. Acabamos de lançar agora no mês de agosto. Então, a gente vai tentando conjugar isso. Eu acho que é uma troca. Eu que sou também professor acadêmico. O que a gente vê na teoria, a gente tenta levar para a prática. O que a gente vê para a prática, a gente tenta levar para a teoria. Vai fazendo uma troca aí que, no final, a gente tenta fazer dar certo. Bacana. Isso é interessante, porque a maioria tem muitas doutrinas que vão muito mais para a questão da teoria, né? E não traz essas questões práticas e que de uma forma mais clara para aqueles que têm o conhecimento, mas às vezes quer algo mais objetivo para resolver os problemas do dia a dia nas porque às vezes contratações. a gente tem a teoria que quando a gente vai ver o dia a dia de quem vive a administração, fala, isso daqui precisa de ajuste, isso daqui não é bem assim. E também o oposto, o cara que só mexe na prática pega uns vícios e fala, não, mas isso não pode. Então, a tentativa é equilibrar as duas coisas. Perfeitamente. Flávio, vamos iniciar aqui com o planejamento das contratações. E eu quero lhe fazer uma pergunta aqui. Por que o planejamento é considerado a fase mais crítica das contratações públicas? Perfeito. Eu acho que quando a gente teve a nova lei de licitações, a 1433, eu digo que talvez o maior desafio que ela trouxe foi para os municípios e a parte de planejamento. Planejamento sempre foi um princípio da administração. Se a gente pega a administração pública federal, a gente tem lá o Decreto-Lei 200 de 1967, que já dizia que planejamento é a base. Só que o gestor, e aqui óbvio, estou generalizando, mas no geral, eu já ouvi isso de um gestor, fala, ninguém gosta de planejar. Só que é um contrassenso. Se você não planeja, é certeza de insucesso. E o desafio maior para municípios é que a Lei 8666, a lei anterior de licitações, ela também tinha regras sobre planejamento, também tinha essa obrigatoriedade. Só que o que acontece? Ela não era tão detalhada, tão minuciosa. A nova lei buscou, não sei se por bem ou por mal, mas resolver isso trazendo diversos instrumentos com muitos detalhes e que é algo que vários municípios do Brasil não estavam habituados. Só que eu digo, se eu planejo bem, a chance de eu ter sucesso na minha contratação é muito maior. A gente enxerga várias falhas básicas de contratação que começa lá no planejamento. Um exemplo rapidinho, um caso até real. Determinado
determinado local, determinado município, havia feito uma contratação pública para camas hospitalares. Precisava, era necessidade, mas fez às pressas, de uma forma não tão planejada. Quando se verifica, estão as camas hospitalares a céu aberto, tomando chuva e tudo mais, vão questionar o que aconteceu. Resposta: a cama que a gente comprou não passa pelas portas. Nossa. Ou seja, eu preciso da cama, só que eu comprei, ela não entra, não tem como desmontar, ou eu vou quebrar todas as portas, eu vou ter que fazer obras de engenharia, enfim, essa cama eu vou ter que doar para alguém. Veja, uma questão simples de verificar lá no planejamento, opa, onde que eu vou colocar essas camas? O que que eu preciso? Qual que é a dimensão delas? E a gente tem, infelizmente, inúmeros exemplos assim de produto que não entrega o que quer, que não atende a população, que o poder público gasta mais, porque não planejou. Então, o grande desafio, você trouxe muito bem, dos municípios em termos de contratação pública, é planejar bem, que era algo que não é uma grande novidade, reitero, eu preciso planejar qualquer função pública, sim, eu tenho que planejar, só que a nova lei, ela trouxe diretrizes mais claras, mais específicas, mais exigências. E agora é o desafio do município se adequar, tentar correr atrás para aprender, mudar essa cultura também e entender as regras da nova lei para planejar bem. Isso foi um avanço, né, entre a Lei 8666 e a 14133, de trazer de uma forma mais clara, né? Eu, pelo menos, enxergo assim. Claro, a gente tem também um probleminha. A nova lei trouxe muitas minúcias, eu menciono aqui o estudo técnico preliminar, o ETP, que é o grande terror de grande parte dos municípios. Porque antes não tinha essa exigência desse instrumento, pelo menos para a maior parte. Alguns municípios até faziam, tinham regulamentações próprias, mas a maior parte não. E o ETP é extremamente minucioso. É o que eu sempre falo para o gestor público, municipal em especial, gaste mais tempo no ETP, que as outras fases são mais tranquilas. Então isso foi bom? Foi, mas talvez a falha, se eu puder assim identificar, da nova lei. Ela trouxe muito minucioso o ETP e ela não soube separar o joio do trigo. Ou seja, em tese, claro, o grau de aprofundamento vai ser maior ou menor, mas em tese, eu vou precisar fazer um ETP com os mesmos elementos se eu for comprar caneta, material de escritório, café, e se eu for construir um hospital e uma ponte. Talvez coubesse ao legislador diferenciar, contratações mais simples, eu posso ter um planejamento mais simples, contratações mais complexas, planejamento mais complexo. Ele não soube fazer essa diferenciação, aí talvez uma falha. Mas se eu for jogar o balanço geral entre falhas e tal, eu enxergo como algo muito positivo. Porque, como eu disse, grande parte do insucesso de algumas contratações vinha lá da ausência ou deficiência de planejamento. Bacana. E com base nisso tudo, né, com base nessa questão do planejamento, quais as ferramentas hoje, métodos que os municípios podem adotar para tornar essas etapas mais eficientes, menos burocráticas? O primeiro ponto, eu acho, é entender que vai ser burocrático. Eu vejo muito mais resistência do gestor. Não, eu perco tempo. É o que eu digo, o ETP vai ser trabalhoso? Vai. Vai demandar tempo? Vai. Vai demandar pessoal? Vai. Então o primeiro ponto é uma aceitação. Não adianta falar, poderia ser diferente. Pra quê que eu... Entenda-se que isso são determinações da lei. Gostemos ou não gostemos, é a lei, a gente tem que cumprir. Então acho que o primeiro ponto é uma aceitação. O segundo ponto, a gente talvez até converse mais pra frente sobre isso, eu preciso capacitar quem faz isso. Eu preciso colocar o agente público que mexe com isso para aprender, para fazer curso, para ouvir aqui seu podcast, para estudar, fazer uma especialização. Não existe aprimoramento sem capacitação. Outro ponto, modelagens. Isso também é uma outra novidade da lei. Utilização de modelos uniformes, modelos padronizados. No âmbito da Advocacia Geral da União, por exemplo, a gente tem há tempos a Câmara Nacional de Modelos de Licitações, que faz os modelos de edital, modelo de contrato, modelo do próprio termo de referência, que são etapas do planejamento. Até ou pareceres, seja, né? Até ter alguns pareceres referenciais. A gente tem pareceres referenciais, ou seja, não deixar tão casuístico para cada agente público que vai fazer do seu jeito. Isso vai dar uma bagunça. Então, assessoria jurídica, que é outro importantíssimo protagonista aqui, auxiliar nesse papel.
Outro aspecto, e todos se relacionam, tentar fazer isso nos modelos virtuais, digitalizados. Aquela ideia ainda de processo de papel é algo que tem que ser afastado. Então, veja, a gente tem mecanismos, a uniformização, a digitalização, a atuação junto com a assessoria jurídica, mas eu acho que o principal, sinceramente, a capacitação, né, que eu falei, é uma mudança de cultura. É o agente público falar, não, é aqui que eu tenho que me dedicar. Vai tomar tempo? Vai, mas é aqui que é o cerne da contratação pública. Eu faço isso bem, eu garanto sucesso no futuro. E tem essa questão que o senhor falou sobre a digitalização desses processos. Isso traz até também uma celeridade maior, né? Uma transparência maior desses processos. Nós falamos no outro episódio que até o doutor Eduardo participou, e ele tratou disso no Tribunal de Contas do Estado. A gente estava lembrando que há anos atrás, não muito tempo distante, mas os processos eram físicos. A gente tinha que ir lá, protocolar lá, pedir carga do processo, levar, analisar. Hoje não, hoje lá no Tribunal de Contas é 100% digital. Você chega lá, você faz o cadastro do advogado, analisa isso. Então, se os municípios também forem se adequando para isso, eles vão estar não só resolvendo essa questão, mas também o ponto da sustentabilidade, né? Evitar essa questão do gasto com papel, Perfeito. e etc., economicidade, tantos outros princípios que a administração tem também que seguir. Perfeito. Eu acho que essa questão até da digitalização dos modelos eletrônicos, a gente estava falando dos desafios, o primeiro é o planejamento. Eu acho que um segundo fundamental, que é um desafio e tem um campo muito aberto para os municípios, é essa mudança de chave do analógico para o digital. Isso que você falou, no âmbito da maior parte dos órgãos da União, eu vou talvez generalizar toda a União, a gente já tem há tempos o modelo eletrônico. A gente trabalha com licitações justamente. Um colega, às vezes, da assessoria jurídica que está no Rio Grande do Norte, consegue tranquilamente fazer um parecer de um processo no Rio Grande do Sul. E é rápido, é célere. Mas, de fato, eu lembro também quando eu fazia parecer jurídico anos atrás, no âmbito da União, tinha que encaminhar o processo por malote para o município do interior. Daí, nisso, eu já perdia 2 dias para ir, 2 dias para voltar. É aquele caso do processinho que tem a marca da xícara de café em cima e que você leva num setor, tem aquele livrinho de recebimento, daí a pessoa fala, não, depois eu assino, daí não assinou, o processo some. Mas tá... Ou seja, são questões que, infelizmente, a gente ainda vê em grande parte dos municípios, que é o processo de papel. Tem muito. E que nem você falou, o Tribunal de Contas agilizou. Eu ganho em termos de celeridade, eu ganho em termos de segurança. Hoje em dia, os mecanismos de segurança jurídica e institucional de modelos digitais é muito maior que um processo físico. Processo físico, eu chego aqui, eu derrubo a xícara de café, eventualmente eu destruo. Ou alguém mal intencionado com uma fé, rasga, tira, esconde, sumiu. Então os municípios ele têm que entender, e aqui não só para contratação pública. Para tudo, né? Para os processos como um todo, mas contratação pública é uma exigência da lei. Esse que é o ponto até. A nova lei, a 866 era pensada no papel. Falava lá, vocês vão se lembrar, por exemplo, propostas, falava do envelope. Envelope, do convite. Exato. Né? Convite. A nova lei, ela deixa claro, seja a fase interna, preparatória, essa fase de planejamento, seja a própria licitação, é para ser eletrônica. Não vai ser eletrônica em situações excepcionalíssimas devidamente justificadas. Então, se o município ainda falou, opa, não estava sabendo disso, tem que dar o start de mudar, de começar um processo de digitalização, de inserção no mundo eletrônico. De novo, não só para a licitação, mas a licitação exige que seja assim. Isso, então, essa questão até de adaptação, os municípios que são menores, às vezes têm uma redução de funcionários, servidores e etc., eles têm um prazo até para adequar com relação a isso. Então, eles podem ir utilizando, por enquanto, em alguns casos que são permitidos, o físico, e depois eles já vão tentando aprimorar e já fazendo isso para utilizar os meios eletrônicos, que com certeza trará muito mais economia até para o próprio município. E não só isso, né? O Tribunal de Contas, como ele já pede essas peças hoje em dia digitalizadas, isso é um retrabalho. Você tem que fazer ele, depois digitalizar e encaminhar para o tribunal para fazer a análise. Então, exato. Tudo isso. Você trouxe bem, de fato, a nova lei teve essa preocupação com o município com menos de 20 mil habitantes, que ela colocou um prazo de 6 anos para algumas exigências, como publicar no PNCP, como justamente a licitação ser eletrônica. Tem algumas coisas digitais que mesmo os municípios
menores de 20 mil tem que atender desde já. Sim. Mas eu tive esse prazo maior justamente por isso, porque não era a realidade dos municípios. Yeah. Eu tenho uma deficiência muito grande em alguns municípios que a internet parece a internet de escada. Uhum. Cai. Eu não tenho capacitação, eu não tenho equipamentos. Este prazo é para isso. E o que eu sempre falo, Elton, o pessoal que aqui nos ouve, nos assiste, eu dou bastante curso, às vezes, em município e tudo mais. Eu falo, o gestor ele tem que entender que um processo de tornar eletrônico o trâmite administrativo não é gasto, é investimento. Eu lembro, inclusive, uma vez, foi muito curioso, eu dei um curso, acho que foi num evento no Sebrae, se não me engano, falando justamente sobre isso. Como era importante eles criarem plataformas, mecanismos de digitalização, claro, muito com segurança, com trâmite certo, não feito de qualquer maneira, que era muito importante, que ia ganhar em economia, ia economizar, a questão sustentabilidade de uso de papel, só elogios, beleza. Eu encontrei um gestor que estava lá nesse dia 2 anos depois. E ele veio falar comigo, que viu minha palestra, ele levou e fez isso no município. E ele falou que no primeiro momento existiu, claro, uma resistência dos servidores. Mas eu tô acostumado, o sistema, eu não sei usar. Sempre foi assim. Como que é, não sei o que. Ele falou, mas foi uma questão de 2, 3 meses de adaptação. Hoje em dia, ele fala, não existe um servidor que não quer usar o sistema. Facilitou a vida de todo mundo, a velocidade das decisões. Ou seja, ele veio até falar comigo, depois de uma outra palestra que ele assistiu minha, me agradecendo até que eu trouxe, frisei a importância disso, falando como era um divisor de águas no município dele a partir do momento que ele investiu mesmo. Porque vai gastar dinheiro? Vai. Mas ele tem que entender como um investimento e não como um gasto inócuo. Uhum. E volta a bater de novo nessa tecla. Ainda que seja, eu estou tentando mostrar como é bom. Ainda que o gestor fale, eu discordo, Flávio. Tudo bem, então eu trago um ponto que é a minha cartata final, meu truco aqui. A lei exige. A lei exige. A lei exige. Então você não concorda, você não gosta, foi o que eu falei antes do planejamento. Você não precisa concordar, você precisa cumprir a lei. Cumprir a lei. Toda lei de licitações é voltada para o modelo digital, eletrônico, virtual. Ela exige que seja assim. Só em situações excepcionalíssimas é que eu não vou. Então, você não quer concordar? Ok, mas você tem que cumprir a lei. Então esse é o grande desafio, segundo que eu vou apontar para os municípios. Essa inserção no mundo digital para fins de licitação. E ele tem que seguir porque é um princípio constitucional, né? A questão da legalidade, a administração, inclusive, tem que seguir aquilo que está previsto na lei. Então, isso pode ter até uma sanção. Exato. Não seguir já era assim. Você falou que o Eduardo Dionísio, um grande amigo, mandou um abraço para o Eduardo, no Tribunal de Contas, esteve aqui. Mesmo na Lei 8666, na Lei do Pregão 10520, os tribunais de contas, TCU e Tribunais de Contas Estadual, já multavam o gestor, ou ao menos recomendavam, a depender do contexto, que o pregão, por exemplo, que é uma modalidade de licitação, fosse eletrônico. Sim. Eu estou falando antes de ter todo esse modelo, já existia, ou seja, o gestor já era punido, sancionado, quando fazia, sem justificativa nenhuma, uma licitação presencial. Agora, com a nova lei, muito mais. Muito bem. Flávio, como que nessa parte do planejamento, como que nós podemos alinhar o planejamento das contratações ao plano plurianual e à lei orçamentária? Perfeito. E aí eu digo, você tinha trazido até instrumentos que o município tem para o planejamento. A nova lei trouxe um importantíssimo instrumento, que é o plano de contratação anual, o PCA. Ela traz essa possibilidade do PCA, que é mais ou menos a lógica do PCA é o seguinte: um gestor minimamente capaz, não precisa nem ser um supra-sumo, um gestor mediano, ele consegue prever quais são, se não todas, praticamente todas as contratações que ele vai precisar fazer no ano seguinte. Se ele tiver um controle de almoxarifado, ele sabe que a folha A4 dele, se em média por mês gasta-se tantas resmas, pelo que ele tem, talvez em outubro do ano que vem vai acabar. Opa, se vai acabar, ele vai precisar de mais papel. Ele vai ter que licitar. Serviço terceirizado, vai vencer um contrato agora em março do ano que vem? Ele precisa de copeira, vai continuar precisando de copeira? Então ele vai ter que licitar. Ou seja, ele consegue prever. O PCA é isso, é juntar no ano anterior as previsões de todas as contratações que vão ter que ser feitas no ano seguinte. O gestor fala, mas vai engessar, se tiver uma situação emergencial. Veja, o PCA ele permite, obviamente, situações emergenciais não tem o que está lá, que você possa fazer ajustes.
Mas por que eu falo isso em relação ao planejamento orçamentário? Porque, por exemplo, eu dou o exemplo da regulamentação no âmbito da União do PCA, porque cada município vai ter que fazer a sua. Sim. O PCA ele pode ser revisto em vários momentos, está previsto no decreto. Por exemplo, ele pode ser revisto, você faz o PCA, e daí tem o encaminhamento da LOA. É o momento de você rever o PCA. Porque você fez as contratações que você ia fazer, só que a LOA foi com gastos para outras áreas. Opa, aquela contratação que eu queria de notebook não dá mais. Eu tiro. E depois que foi aprovada a LOA, você revê de novo o PCA. Para justamente permitir isso, Elton, essa compatibilidade, para que não sejam dois mundos separados, porque não adianta nada eu querer comprar 1000 laptops para os servidores trabalharem, se eu não tenho dinheiro para comprar um. Eu não vou gastar meu tempo aqui. Então eu preciso desse alinhamento. Então me parece que o principal instrumento é o PCA. E a questão é, a lei fala que os entes poderão. Ela coloca um poderá, dando a entender uma ideia de facultatividade, ou seja, faz, mas você escolhe, é discricionário. Vários municípios não estão adotando com base nisso, mas daí eu já faço uma advertência. Vários tribunais de contas estaduais e doutrinadores têm interpretado essa parte que fala poderá não como uma facultatividade, mas como aquela ideia de poder-dever. Eles dizem, na lógica da eficiência, do planejamento, da governança, não cabe ao município não fazer isso. Então, para os municípios que não estão fazendo, fica aí um aviso para ter cuidado, não interpretar esse poderá como, não precisa, escolho. A linha que tem sido seguida por grande parte de tribunais de contas é, não, o poderá é um deverá. E fora, como eu já disse, é um importantíssimo instrumento que só traz benefício. Perfeito. A gente que sempre acompanha esses julgamentos, né, dos tribunais de contas do Brasil inteiro, né? E já vi diversos julgados nesse sentido. Exato. Daquele poderá ser uma imposição, uma obrigação. E isso até auxilia, né, o gestor também para ter um controle das contas públicas também na parte das contratações, né? Alinhado a essa questão do plano plurianual, né, da lei orçamentária. Perfeito. Tem um alinhamento com o orçamento que é fundamental. E uma outra vantagem, eu posso, por exemplo, que é um grande ganho para o município, centralizar compras. Eu tenho 5 secretarias. Se o sujeito não planeja, cada secretaria às vezes compra a mesma coisa, material do escritório. Uma faz uma licitação hoje, e daí tem todo esse trabalho que eu falei de planejamento. ETP, tem que ter um fiscal do contrato. Um mês seguinte, a outra secretaria quer o mesmo material. Uma nova contratação. A outra, ou seja, às vezes caneta, lápis, borracha, não sei o que, material do escritório, eu tenho 5 contratos, tive que ter 5 planejamentos, 5 licitações para 5 secretarias. Opa! Se eu tenho o PCA, eu já consigo mapear que as 5 vão precisar para ano que vem. Daí eu penso, por que eu vou fazer 5 licitações se eu posso fazer uma? É muito mais rápido, muito mais simples e eu ganho em escala. O preço que eu pago para 1000 resmas de papel não é o mesmo que eu vou pagar para 30 mil resmas de papel, por exemplo. Eu tenho esse ganho também de eficiência, de trabalho, de custo, justamente que o poder público vai ter na contratação. Bacana. Flávio, agora vamos falar um pouco sobre esses procedimentos, a utilização dos procedimentos eletrônicos, né, que a gente já tratou aqui um pouco superficialmente. Como que a tecnologia e as plataformas eletrônicas têm impactado as licitações hoje em dia? Perfeito. Esse é o mundo que a gente vive. O mundo está aqui, ó, tem a câmera. Com certeza você às vezes está assistindo, ouvindo por aqui. Acabou a questão do papel. E a gente tem plataformas, a gente tem a nova lei, o PNCP, Portal Nacional de Contratação Pública, que eu centralizo as informações. Eu tenho compras, eu tenho plataformas privadas, eventualmente, para realização de licitação. Eu tenho sistemas eletrônicos para fazer a fase de planejamento. Eu tenho o ETP digital no âmbito da União. Eu tenho a própria realização do DFD, Documento de Formação de Demanda, pela via digital. Nós temos vários mecanismos, vários instrumentos eletrônicos que devem ser utilizados e, reitero, são fundamentais. Eu trago 2 destaques que eu já até mencionei. Maior segurança. Claro, de tempos em tempos alguém fala, mas um hacker pode invadir. Eu tenho uma situação, talvez, excepcionalíssima, mas normalmente esses sistemas têm mecanismos de backup, firewall, sistemas de proteção. É muito mais difícil prejudicar do que quando eu comparo com um sistema de papel. E o segundo, que para mim esse é o mais importante, celeridade.
os processos saem muito mais rápidos. O processo, por exemplo, hoje, antes de vir para cá, eu estava comentando com o Elton antes aqui, eu estava assinando um parecer de uma contratação de Brasília. E nisso o sujeito fez um ajuste, já mandou para mim, eu já corrigi, já fiz, devolvi. Ou seja, no intervalo de 1 hora, a gente tramitou o processo entre 3 órgãos diferentes e entre 5 sujeitos, cada um no lugar do Brasil. Isso no intervalo de 1 hora. Isso não aconteceria num Jamais, processo de papel. Você imagina o transtorno que não seria. Transtorno, ou seja, colocar o motorista, leva lá na outra secretaria, atravessa a cidade, o sujeito, espera aí, agora devolve para outra, nisso tem um trânsito, fura um pneu. Pensa nos diversos problemas. Então, para mim, o segundo e talvez o mais importante aspecto dessas plataformas digitais, esses mecanismos eletrônicos, é esse: celeridade, ao lado, como eu disse, da segurança maior na integridade desses processos. Pegando um gancho nisso aí, quais os cuidados que você entende assim, que os municípios devem ter ao migrar esses processos presenciais para os eletrônicos? Como garantir também a segurança e transparência disso? Perfeito. Como eu tinha comentado, eu não posso fazer isso de uma maneira amadora. Eu não posso chegar e falar assim, vamos digitalizar, pega aí 2 estagiários, um terceirizado, vai digitalizando aqui manual e vai deixando ali no canto. Ou seja, isso vai dar errado. O ideal para dar maior segurança é contratar uma empresa especializada para isso, que é o que costuma acontecer. Ou seja, a administração pública, de novo, fazer um planejamento. O que eu preciso? Só digitalizar? Ok, vou digitalizar. Mas agora esses processos vão ficar o quê? Em PDF? Vão ficar onde? Eu preciso de uma plataforma para trabalhar eles, para movimentar. Essa plataforma tem algum mecanismo de segurança? Os dados que eu estou mexendo nesse tipo de processo são dados sensíveis? Como fica a questão também de LGPD? Ou seja, a ideia é fazer um planejamento sério que muito possivelmente vai implicar a contratação de empresas especializadas em fazer tanto o processo de digitalização, como também o processo de criação ou utilização, às vezes, de plataformas já existentes com todas as regras de interoperabilidade, eventualmente, de segurança, respeitando LGPD, questão de criação de backups, de proteção de dados com firewalls. Ou seja, essas empresas, obviamente, estão acostumados com isso. Por isso que eu digo, uma contratação bem feita de uma empresa idônea, capaz, é a chave para isso dar certo. Você tentar fazer isso para economizar, não, vamos digitalizando aqui o que dá, a chance disso dar errado é muito grande. Bacana. Doutor Flávio, vamos passar aqui para uma questão que o senhor já é especialista nisso, né? Que é o papel da assessoria jurídica. Como que a assessoria jurídica pode atuar para prevenir falhas e responsabilizações nas contratações públicas? Perfeito. A questão da assessoria jurídica, de fato, é minha vida. É o que eu faço na Procuradoria da Fazenda Nacional em termos de contratação, é o papel de assessoramento. E esse talvez seja o terceiro grande desafio que os municípios têm na nova lei de licitações. Antes eu tinha assessoria jurídica? Tinha. A questão é que a nova lei deu um papel mais destacado para o assessor jurídico. Antes, na Lei 8666, basicamente, terminava a fase de planejamento, mandava para o assessor jurídico fazer um parecer e a lei falava da minuta de edital e contrato. Em tese, se eu fosse analisar estritamente os termos da lei, era um parecer sobre 2 documentos principais. A nova lei ela fala que a análise agora jurídica, que também obrigatoriamente vai ser depois da fase de planejamento e antes da publicação do edital, ela vai ser sobre todo o processo de contratação. Ou seja, sabe o ETP? O assessor jurídico vai ter que olhar. O termo de referência vai ter que olhar. O DFD. Tudo que tiver naquele processo, o assessor jurídico vai ter que fazer essa análise. Por isso que é um desafio. Porque a forma de trabalho das assessorias jurídicas e municípios vai ter que mudar. E veja, é fundamental a assessoria jurídica. Eu faço isso, eu falo o tempo todo. Falo para o pessoal da minha equipe, para colegas, dou em palestra, veja o nome, assessor jurídico. Nós, advogados públicos, fazemos o papel de assessoria jurídica. Assessorar, ou seja, eu estou aqui para ajudar o gestor. O meu papel é esse. Meu papel é falar para o gestor, os caminhos jurídicos possíveis são esses. A escolha é sua, gestor, dentre os caminhos possíveis. Mas eu te dou uma segurança para te apresentar os caminhos jurídicos.
Eu falo isso, que isso é muito importante, eu gosto muito desse tema, bato muito na tecla, que são 2 pontos dos 2 lados. Às vezes eu vejo assessor, advogado público, estadual, municipal, achando que o gestor público é inimigo. Vem um parecer, já fala, ele deve estar querendo fraudar, ele, achando que a função dele é outra. Eu falo, isso tá errado. Você tá aqui para ajudar ele. E daí vira um ciclo, porque daí do outro lado eu tenho o gestor que não confia no seu jurídico. Fala, não vou mandar, só dá problema. Eu preciso ter uma relação de confiança. Eu preciso que o gestor fale, eu tenho várias ideias, que vai decidir sou eu, mas eu quero um respaldo. Vem aqui, chama o procurador pra gente conversar, pra ter ideia. E o procurador saber que ele não vai lá validar qualquer ilegalidade, de forma nenhuma. Ele vai lá, dentre os caminhos que o gestor quer, falar, esse não dá, porque viola isso. Esse é possível. Tanto que eu sempre falo pro pessoal da minha equipe, às vezes o gestor fez uma consulta, dá para contratar tal coisa. Não adianta a gente chegar e falar só assim, não. Beleza, não, daí vai voltar para ele e vai falar, beleza, e aí, o que eu faço? Vai parar. A resposta tem que ser não. Mas você pode tentar o caminho A, B ou C, que talvez alcance o seu propósito. Reitero, assessor jurídico é para ajudar o gestor. É para dar caminhos para o gestor. É para auxiliar, é para dar segurança e respaldo. Eu brinco, vocês têm que ser amigos. Assessor jurídico e gestor, vocês têm que ser amigos. Um tem que confiar no outro. E a gente vê muito isso, né? Que o senhor falou aí sobre a questão dessa intriga que às vezes tem entre o procurador e o gestor. Né? Às vezes o gestor acha que o procurador está querendo travar uma contratação e tal, mas às vezes ele está vendo também uma questão de legalidade. Então aí o correto seria isso, trazer uma alternativa, ou até no próprio parecer. Aqui no parecer eu estou fazendo dessa forma, por conta disso não preenche esses requisitos, então retorne-se para que seja, recomenda-se que seja feito dessa forma, e aí beleza, a contratação pode prosseguir. Né? Perfeito, eu acho que às vezes as pessoas não estão entendendo os seus papéis ali. Um ponto que vai muito além, que os municípios têm que ter essa cultura, e eu vejo que às vezes não tem. Ali no nome da Procuradoria, da Fazenda Nacional, na coordenação que eu tenho, a gente tem isso muito forte. Esse é um dos pilares nossos e funciona muito bem. E eu recomendo que os municípios comecem a fazer isso, que é o seguinte: a assessoria jurídica, o procurador municipal, o advogado público, tem que entender que ele não tem que falar só ali no processo. Tanto que são 2 atividades que são relacionadas. Quando eu falo por meio de parecer, eu coloco, é a consultoria. Quando eu faço conversas informais, é a assessoria. É muito comum o procurador municipal achar que o papel dele é só de consultoria. Cotidianamente, a gente marca reuniões com os nossos assessorados virtuais. A gente faz visitas pelo Brasil inteiro. A gente liga e marca, a gente quer conhecer aí. E a gente vai lá para se aproximar, para entender o dia a dia. Uma coisa é eu ver um processo escrito lá, isso não faz sentido. Outra coisa é eu ter visto lá como que é o galpão de armazenamento de uma alfândega da Receita Federal. Fala, opa, entendi a questão. Dou um exemplo que aconteceu muito tempo atrás. Um órgão da Receita queria comprar umas lanchas para fazer ali no porto a fiscalização. E eles queriam um modelo de lancha adaptado. E no papel, a gente tinha falado, não tem porquê. Isso, em alguma medida, restringe a competição, mas não tem porquê. A gente foi visitar lá. E a gente andou na lancha que tem fazendo trabalho. A gente viu que é impossível não ser adaptada. Porque por causa das ondas, entra inteiro quando é a lancha normal, a água, e eles não conseguem fazer N questões que a gente só identificou estando lá. E a gente entendeu no parecer o porquê disso. Outra coisa que a gente faz muito frequente, se é uma contratação muito importante e a gente vai dar o não, a gente fala, não dá. Eu não vou falar só não e vou devolver o processo. O que a gente faz, realmente? Quando é uma contratação que a gente percebe que é relevante, a gente vai dar um não, beleza. A gente vai dar um não porque é o que a lei permite. Não vou criar exceção. Mas eu fiz o parecer, a gente liga pro gestor, fala, a gente quer marcar uma reunião. E a gente explica para ele o porquê do não. A gente não surpreende ele com um parecer que ele tá achando que vai dar certo. Depois de ver o parecer na mão dele, não posso? Nossa, eu fiz tudo pensando que ia dar. A gente conversa com ele, explicando para ele. E essas são algumas práticas que
fazem com que o gestor confie, o gestor entenda que quando a gente fala não é um capricho da nossa parte, realmente é porque não tem como, e a gente entende a realidade do gestor e cria essa relação de confiança. Nossos processos saem muito melhor, a gente ajuda o gestor a fazer uma boa gestão, que, reitero, vou bater nessa tecla, é o nosso papel. E é o nosso papel e tem que ser o papel do procurador no município, tem que ser o papel do assessor no município. Ele não pode ficar fechadinho na sala dele, achando que não, quando chegar um processo eu faço o parecer, não falo com o gestor. E o gestor tem que entender que se ele cria essa relação de confiança, o procurador não está por capricho negando. Com certeza, se ele colocou alguma coisa de maneira fundamentada, é para segurança sua, gestor, que você ia estar indo para um caminho de ilegalidade que poderia descambar em improbidade, em ação no Tribunal de Contas e tudo mais. Diante dessas questões já apresentadas aí, qual é a importância que o senhor vê também de um canal de diálogo entre não só a assessoria jurídica e o gestor, mas também entre a assessoria jurídica e o setor de compras e o controle interno desses municípios? Perfeito. Eu tenho que entender que todo mundo que participa da contratação pública tem o seu papel importante e eu tenho que entender isso como uma equipe. Cada um com a sua função, mas uma equipe. Ou seja, quem está fazendo a fase de planejamento tem que entender que o objetivo é que a contratação dê certo. A contratação, para dar certo, ela vai passar eventualmente pelo controle interno, vai passar pela assessoria jurídica. Todo mundo quer uma boa contratação. A nova lei ela foi interessante quanto a isso, em relação em especial à assessoria jurídica, mas também do controle interno. Ela trouxe uma previsão que já acontecia na prática, em grande parte dos locais, mas agora está por escrito, que é a possibilidade da equipe de planejamento, do fiscal do contrato, enfim, dos agentes que estão atuando com licitação, formularem questionamentos tanto para o controle interno quanto para a assessoria jurídica. Porque quando a gente analisava a lei, dava a entender que, por exemplo, a assessoria jurídica, o papel dela era quando terminava todo o planejamento, ela tinha que fazer esse parecer obrigatório e pronto, morria. Não analisava mais nada. Não analisava mais nada. Só que veja, constantemente, assinou o contrato. O fiscal do contrato vai ter muitas dúvidas. Eu posso aplicar essa sanção? Eu posso aceitar essa... Veja, já acontecia na prática, em grande parte dos locais, mas às vezes não estava muito claro, que é o fiscal do contrato fazer uma consulta. A situação é essa, juridicamente pode tal caminho? E a assessoria jurídica responder. A nova lei de licitações deixa isso claro, expresso dessa possibilidade. Então, tal qual o gestor, no sentido do ordenador de despesa, ele tem que ter assessoria jurídica próxima, eu também preciso ter uma relação entre controle interno, assessoria jurídica e planejamento. Qualquer dúvida que tiver sobre o trâmite, seja da execução contratual, seja do planejamento, dúvidas óbvias de natureza jurídica, que eventualmente caiba ao controle interno se manifestar em alguma medida, ou assessoria jurídica, solicite uma consulta, marque uma reunião, isso ajuda. Veja que a nova lei ela fala das linhas de defesa das contratações, e ela fala justamente de todos esses atores. Todo mundo que mexe com a licitação, controle interno e assessoria jurídica. Todo mundo tá lá para garantir uma boa contratação. Inclusive fala até no caso de suporte para os servidores, né, em eventuais questões de questionamentos e tudo mais, né? Exato, esse que é o ponto. Tem que entender, às vezes eu já vi isso, o servidor ele tem uma dúvida jurídica. Óbvio, não é para o servidor também, e eu falo isso porque lá atrás uma experiência, lá atrás, um órgão que a gente assessorava, antes da nova lei, tinham muitas falhas, eu marquei uma reunião em vários processos, não em um específico. Ela tem muitas falhas. Marquei uma reunião, falei, anotei, vocês têm que tomar cuidado com isso. Eu tô aqui para ajudar, qualquer dúvida. Eu falei isso para um agente público especial, esse agente público, por um mês, qualquer decisão simples, ele me mandava um e-mail, uma mensagem, pode isso? Pode. Passou o tempo, eu falei, não, peraí, talvez tenha havido uma confusão. Essas questões que você está me questionando não são jurídicas, são decisões que são suas. Não cabe a você ficar me questionando. O que eu falei que eu estou à disposição é, quando houver uma dúvida, justamente como é o meu papel de assessoria jurídica, assessoria jurídica, ou seja, nesse caso dá para enquadrar como dispensa de licitação, nesse caso é possível exigir esse requisito a mais de habilitação. Dúvidas jurídicas. Não, vou contratar isso, posso? Vou fazer isso, posso? Posso. Tanto que eu tive que ter uma nova conversa com ele. Falei, calma lá, talvez não ficou clara a minha conversa.
Bacana. Flávio, vamos passar para uma outra, mais um desafio, que é o quadro de pessoal e capacitação, né? Que você já até mencionou também no início ali, na sua fala. E eu queria saber aqui qual o impacto da falta de servidores qualificados nas contratações municipais, principalmente as municipais, porque... Total. Elton, esse é um caso, às vezes, como eu falei, curso, palestra, alguma capacitação em município. E às vezes eu chego e falo assim, então, daí tal processo tem que ser encaminhado para o setor de licitações, o setor de contratações públicas. Mas eu já sei, eu falo isso já sabendo. Eu sei que, às vezes, em grande parte dos municípios, o setor de licitações ou de capacitações é a Dona Maria. É o seu João. O setor é um servidor. A gente sabe que esse é um problema crônico em grande parte dos municípios, principalmente os menores, que é falta de pessoal. Por N motivos. Não fez concurso, o último concurso está defasado, a remuneração não é atrativa, N problemas. Então, isso põe em xeque as contratações. Ora, esse eu digo que é o básico, eu não precisava nem às vezes falar sobre isso. Qualquer serviço que você vai contratar na sua casa, você quer que o profissional seja o quê? Qualificado. Que ele tenha experiência naquilo, que ele tenha estudado para aquilo, que ele tenha tido prática naquilo. A mesma coisa para contratação. Então, um problema recorrente nos municípios é a falta de pessoal. E aí, de novo, a gente já falou do desafio do planejamento, do desafio do mundo eletrônico, desafio do papel da assessoria jurídica. Esse é o quarto grande desafio, que é a questão de otimizar e equalizar os problemas de pessoal. Primeiro, o problema de pessoal puro e simples, de não ter gente. E daí eu somo o problema de pessoal qualificado. E, de novo, é aí a importância, principalmente aqueles pequenos municípios, aquele prazo de 6 anos, de ter isso como um planejamento. Eu vou precisar fazer concurso. Ou então não vou fazer concurso, mas eu vou ter que, por exemplo, reorganizar, realocar. Como eu disse, a gente conversou aqui, hoje em dia o planejamento é fundamental e vai tomar tempo. Opa, pode ser que na 8666 2 servidores ali eram suficientes. Na nova lei, talvez não. Tem a segregação, né? Talvez eu precise de 4 servidores para isso. E daí soma algo que também já existia na 8666, e a nova lei agora coloca isso como princípio, inclusive. Que você mencionou bem, segregação de função. Cada um vai ter que responder também. Não dá para o sujeito cruzar, cabecear e defender. Eu sei que, infelizmente, essa é a realidade de alguns municípios, sim, mas aí é o papel do gestor. O gestor, essa também serve um autoajuda, para o gestor, ele não pode se contentar com o discurso de mas a gente não tem. Mas é muito difícil. Sim, por isso que você é o gestor. Por isso que te colocaram lá, seja via eleição, tipo um prefeito, seja em nomeação para uma função estratégica de secretário, te colocaram lá para conseguir mitigar os problemas ou dar solução para esses problemas. E isso é um problema. Eu preciso ter pessoal, eu preciso então conseguir abrir concurso público, eu preciso remanejar eventualmente a função, óbvio, sem fazer desvio de função, dentro das atribuições, destacar mais pessoas para a função X e menos para a função Y. Eu preciso ter esse mapeamento. E aí vem somado a isso a necessidade de capacitação. Não adianta eu querer que um servidor público ou mesmo uma equipe faça um ETP bem feito, se o sujeito nunca fez um treinamento sobre isso. O sujeito conhece só a lei, o que está ali, mas ele não viu um professor falando, ele não leu um livro sobre o assunto, ele não viu um curso prático, ele não foi num seminário, ele não participou de uma palestra, ele não ouviu um podcast específico sobre isso. Ora, é certo que vai dar errado. Então esse é um grande desafio, equalizar. Primeiro, aumentar o número de servidores, que é um problema, eu sei, eu não resolvo do dia para a noite, mas isso tem que estar no radar do gestor. Associado a isso, para facilitar a forma de distribuição dos servidores que já existem, da mão de obra que já existe. E terceiro, qualificar esses servidores. Perfeitamente. Essa questão da qualificação aí e a capacitação é muito importante, né? Porque evita até falhas, né? Nessa questão de planejamento e tudo mais. Mas com gancho nisso que o senhor falou sobre a questão dos servidores e a efetividade deles, né? Tem um problema que já é agora uma pergunta também que eu já vou
ele fazer, que é com relação à rotatividade desses servidores. Como o que isso compromete a eficiência nas contratações e como que pode minimizar isso? Total. E daí também é o problema de principalmente não ter servidores como regra, que é o que a Constituição exige, concursados. Porque, ok, o concurso às vezes é mais difícil, mas alguns gestores, esse é um lado ruim, às vezes não gostam do concursado, porque o concursado tem a estabilidade. Não estou dizendo que ele, se fizer errado, não pode ser punido. Pode e deve. Mas, às vezes, o gestor ele quer ter um poder de mando maior. Então, o que ele prefere, às vezes? Cargos em comissão, que são fundamentais para a gestão pública. O cargo comissionado é fundamental para qualquer gestor. Eu não tenho a menor dúvida aqui. A questão, a questão dos cargos em comissão se torna a regra e não o concurso. Numa distorção exceção, da Constituição, exato. E daí o que acontece com um cargo em comissão? O cargo em comissão, do dia para a noite, pode mandar, seja por um desentendimento com o gestor, seja por motivo que seja. E, principalmente, troca de mandatos, troca de gestão. Pessoa nova que entra, ela quer encargos em comissão, as pessoas de confiança dela. Normal. Normalmente exonera-se os cargos em comissão e vem um novo. Mas o que acontece com isso? Eu perco conhecimento. Eu não consigo fazer gestão de conhecimento. Você investiu, né, nisso. É comum, às vezes, você vê em cursos, de novo fazendo o gancho pro Eduardo, às vezes cursos que o tribunal promove, que vem, e às vezes vem justamente assessores e tudo mais, pessoas muito interessadas, capacitadas, que vêm para aprender. Só que aquela história, ela viu o curso, voltou lá para o município. Um mês depois, troca um gestor alguma coisa, ela é exonerada. Onde que ficou todo aquele conhecimento, a não ser para ela mesmo, individualmente? Ou seja, para o município não ficou. Então, é um problema sério, sim, porque eu não consigo fazer, volto a falar, gestão de conhecimento. O conhecimento se perde, o aprendizado se perde. Volto a falar, talvez o principal problema disso é que a regra, em grande parte de municípios menores, acaba sendo, infelizmente, essa distorção e ter muito mais cargo em comissão do que concursado. Volto a bater na tecla. A solução está no concurso. A solução está em, pelo menos, essas funções estratégicas, eu realmente ter o concursado fazendo. Porque, óbvio, o concursado ele pode também prestar outro concurso, ele pode pedir... Claro que pode. Mas veja, a chance dele se manter por mais tempo ali é muito maior. E aí eu trago um outro ponto, principalmente nesses cursos de capacitação, seja o comissionado, seja o concursado. Eu preciso também replicar isso. Ou seja, o sujeito foi lá fazer um curso, foi participar de um congresso, o sujeito não pode ir lá a passeio. Ele tem que ir lá e anotar, e pegar, e perguntar, e questionar, para quando ele voltar para o seu município, por causa do dinheiro só conseguiu mandar um. Ele replica para esses outros 4, 5, 2 que sejam, para ainda que depois, beleza, ele saia, ele peça exoneração, ele seja exonerado em algum momento, talvez os pontos-chave disso, ele repassou a equipe. Óbvio, não é a mesma coisa, mas eu diluo essa perda da gestão de conhecimento, que às vezes acontece com essa saída, essa alta rotatividade, que é um problema que a gente tem, infelizmente. Que aí você transmite nessas questões e você otimiza também. Exato. Quando o município, às vezes, não tem um recurso para mandar, igual 5, 6 servidores, manda 1 ou 2, e esses 2 poderiam chegar depois, fazer uma reunião, pessoal, o que a gente entendeu aqui do curso foi isso, tem que aplicar isso, a gente fez algumas anotações aqui, isso poderia ter... Perfeito, isso deveria ser obrigação de quando vai para curso, porque às vezes vai para o curso, brinco, e essa não é, claro, a regra, mas, de novo, eu passei, ele vai lá, assiste, às vezes dá uma dormida, chega atrasado no curso que foi, sai mais cedo, ou seja, ele foi pro curso. O que ele captou mesmo? Às vezes muito pouco. E pior, o que ele trouxe para o município depois? Menos ainda. Isso tinha que ser uma obrigação. Vai pro curso? Vou custear? Vou. Mas você volta e você reproduz os principais pontos, você dissemina esse conhecimento que você adquiriu. Legal. Diante dessas questões aí, agora nós vamos passar pro quinto, né? Que seria a atuação dos órgãos de controle, que eles que, na verdade, vão garantir esse controle e eficiência também nas contratações, né? Como que o controle interno e o externo podem contribuir para melhorar a eficiência das contratações públicas? Perfeito. Eu sou um grande entusiasta dos tribunais de contas, tenho livros, pesquisas,
há bastante tempo, e eu acho que eles têm um papel chave. E aqui eu vou falar, óbvio, mais do controle talvez externo do Tribunal de Contas, mas aplica-se igualmente as premissas para o controle interno. O controle, seja interno, seja externo, ele tem que ser entendido, e aí às vezes é um problema. Às vezes a gente tem vários tribunais de contas que já entenderam isso, já internalizaram isso, outros ainda não. Que é o seguinte, eu preciso ter muito claro que o papel do controle, além de uma perspectiva, óbvio, de garantir o bom gasto público, ou seja, de garantir que o dinheiro público não seja desviado, não haja mal barateamento e tudo mais, mas eu tenho cada vez mais que entender que um bom controle é aquele que ajuda o gestor. Às vezes, de nada serve um tribunal de contas aplicar uma multa, sendo que ele poderia, às vezes, fazer, por exemplo, que é o assunto da vez atualmente, as medidas de consensualismo. Um TAG, eventualmente, um termo de ajustamento de gestão, ou que é um papel-chave dos tribunais de contas que já faziam, e agora está na nova lei de licitações, inclusive, como uma obrigação deles, que é o quê? Capacitar. E aí a gente conversa com aquele outro desafio da capacitação. Entendi. Os tribunais de contas têm na nova lei de licitações o dever de capacitar não só os seus próprios servidores, todos os servidores que mexem com licitação. Direcionado. Isso, felizmente, grande parte dos tribunais de contas faz. A SCOEX, aqui do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, faz isso há muito tempo. O TCU, Instituto Serdzelo Correia, também faz isso. Eu tenho cursos gratuitos online, palestras, cartilhas. Ou seja, o que eu quero dizer é que, claro, o controle, seja interno quanto externo, tem um papel repressivo, tem um papel sancionatório e que tem que ser usado, sim. Ele é fundamental. Mas cada vez mais esses órgãos de controle têm que aliar isso ao papel pedagógico. Não adianta eu aplicar uma multa falando que o gestor fez errado e não conseguir capacitar o gestor para fazer certo. E aí vem também a ideia da LINDB, as mudanças de 2018 na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Os órgãos de controle têm que entender a realidade do gestor. Não é entender a realidade do gestor para passar a mão, mas para entender que fazer uma exigência, às vezes, que funciona num órgão federal, talvez não sirva para um município de 6 mil, que vai ser impossível ele concretizar. Então, eu acho que os órgãos de controle são, talvez, um dos mais importantes parceiros que pode-se ter na gestão, mas, reitero, desde que os órgãos de controle entendam que eles podem ser parceiros. De novo, talvez é um problema que tem na assessoria jurídica e tem órgão de controle. O órgão de controle enxerga o gestor como o malvado, como o improbo, como o corrupto, necessariamente. A visão, na maioria das vezes, uma visão já punitivista. Uhum. Aí não funciona. Aí vai ficar aplicando multa e o problema não vai resolver. De novo, eu não estou querendo eliminar esse papel que é fundamental, mas ele tem que ser conjugado com o papel do consensualismo, da administração pública concertada, o papel da parceria, o papel pedagógico, que o Tribunal de Contas puna quando tiver que punir, mas ao mesmo tempo consiga demonstrar para o gestor como ele não pode fazer isso e por que isso não pode ser feito. Então a gente tem vários instrumentos, principalmente menciona a figura dos TAGs, que os tribunais de contas, por exemplo, podem usar para tentar alinhar e melhorar a gestão pública, em especial em termos de contratação. Bacana. Doutor Flávio, para encerrar aqui mais um episódio do Municipaliza Cast, gostaria que o senhor deixasse para nós aqui uma mensagem para aqueles que trabalham com contratações públicas e que possa trazer para eles aí mais um incentivo para continuar nessa área que é tão desafiadora, né? Perfeito. Primeiro, agradecer aqui de novo imensamente a participação, parabenizar, reiterar, esse é um projeto fantástico. Espero que todo mundo que esteja ouvindo dissemine e entenda a importância disso daqui, da gente ter esse bate-papo que é fundamental. O que eu falo para o gestor público de municípios com licitação? Primeiro ponto, ele tem que entender, e a população também, que ouve aqui, às vezes não é gestor, que contratação pública foi o que eu falei no início. É o que move o município. Quem vai tampar o buraco da rua vai ser uma contratação pública. Quem vai construir um hospital, a contratação pública, aquisição de medicamentos, a merenda da escola pública do seu filho, contratação pública. A secretária do órgão público, contratação pública. Contratação pública, porque às vezes a pessoa chega e fala, não é minha área,
Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Se eu não tenho contratações públicas bem feitas, eu paro o município. E daí o gestor público tem que ter essa visão, entender a importância disso e tentar fazer o melhor. A lei é complicada às vezes falta recurso, às vezes falta incentivo, às vezes eu tenho um órgão de controle excessivo. Sim, não estou dizendo que desafios não vão existir. Vão. Mas você tem que tentar cada vez mais se aprimorar, entender que o que você faz gera um resultado para a sociedade. E cada vez mais tentar, por exemplo, mecanismos, óbvio, dentro da legalidade, para inovar. Tentar inovar. Eu dou só um exemplo, eu sei que é uma fala final, um exemplo rapidinho, Elton, de uma prática, por exemplo, que a gente trouxe, minha equipe, a gente criou ali na Coordenação Geral de Contratação Pública. A gente falou de capacitação. Capacitação às vezes tem custo, não se fala, não tem dinheiro, né? Uma coisa, óbvio, não estou dizendo que esse modelo funciona em qualquer lugar, mas eu, como sou professor e tudo mais, eu sou amigo de grandes nomes do direito administrativo de licitações. O que a gente criou lá? Para os próprios procuradores, um projeto que já tem quase 2 anos, que eu denominei de Trilhas do Conhecimento. Uma vez por mês, durante umas 2 horas, eu chamo uma grande referência para falar com a gente sobre licitações e contratos. Qual que é o custo? Nenhum, porque são amigos, são colegas. Ah, isso funciona? Flávio, você tem amigo. Óbvio, não estou dizendo que esse modelo funciona se você não conhece a pessoa, se a pessoa está disposta a fazer de graça. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo... A gente também tem um problema de dinheiro ali na procuradoria, eventualmente. O ideal seria contratar grandes cursos para todo... Sim, não dá. Eu consegui, pensando fora da caixa, por que eu não trago amigos que mexem com isso para falar? E cada vez a gente está se capacitando mais. De novo, você, gestor público, pensa, dentre todas as limitações que você tem, como que você pode inovar para fazer uma boa contratação? Os desafios vão continuar existindo? Vão. Mas se você entender a importância que você tem e o resultado que você entrega para a sociedade, você vai atrás, seja para melhorar, para fazer algo mais eficiente, seja para pensar fora da caixa e inovar diante das dificuldades que você tem. Eu garanto que o seu trabalho fica muito mais prazeroso, quem trabalha com isso. Eu garanto que o resultado do município, da vida das pessoas, que eu acho que quem é agente público, servidor público, tem que pensar nisso. Eu não trabalho para mim mesmo. Eu trabalho para vocês da sociedade, esse é o meu papel. Quando eu vejo que está dando certo, tenho certeza que é muito mais reconfortante. Então, pessoal, obrigado aí vocês que nos assistiram, pela paciência e tudo mais, que a gente se encontre em outros eventos. Elton, de novo, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Obrigado, doutor Flávio. E assim encerramos mais um episódio do Municipaliza Cast. Quero aqui agradecer imensamente ao Dr. Flávio Garcia Cabral por compartilhar visão e experiência sobre os principais desafios e soluções das contratações públicas municipais. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado por fazer parte dessa conversa. Se você gostou do conteúdo, siga o Municipaliza Cast no YouTube, no Spotify e também no Instagram, @municipaliza_cast. Nos próximos episódios, continuaremos trazendo temas relevantes com convidados especiais para ajudar a municipalizar o conhecimento. Muito obrigado.